Gente, o nosso cantinho está para lá de especial hoje. Ele está recebendo o professor Benê Barbosa e ele é especialista em segurança pública. Está nos apresentando esse livro, Violência e Armas. A gente vai saber mais um pouquinho sobre como tratar a violência para 2015. Tudo bom? Como é que está, É um Esther? prazer Tudo bem? ter Prazer é meu. aqui no nosso cantinho e vou deixá-lo super à vontade para falar sobre esse assunto que tem uma importância social e que não sei se ele é tratado de forma banal ou fica meio no esquecimento. Eu gostaria que você nos esclarecesse. Ele é tratado de uma forma errônea, de uma forma errada, né? A política de segurança pública no Brasil, ela vem aí nos últimos anos sendo norteada por três fatores, né? Ou por três pilares, vamos dizer assim, que estão completamente equivocados, né? Então, o primeiro deles é aquela ideia, né, completamente errada e preconceituosa de que a criminalidade e a violência é fruto da pobreza, né, ou fruto da desigualdade social. Isso é uma grande mentira, né? A segunda, né, é aquela ideia do cadeia não resolve, né? Vamos construir escolas em vez de construir presídios, que aí você vai solucionar o problema da criminalidade e da violência no Brasil. Isso também é falso, né? Óbvio, você tem que ter uma educação para que o país se desenvolva, né? Mas você tem que ter punição para aqueles que cometem os crimes. Isso hoje não acontece mais no Brasil. E o terceiro erro fatal, que tem sido aplicado aí nos últimos 15 anos no Brasil, é a ideia que simplesmente impedindo que o cidadão tenha uma arma de fogo, a criminalidade vai cair, né? Então, esses três fatores, né, aplicados aí durante ano após ano no Brasil, né, nos levou até aqui. Que hoje, com mais de 50 mil assassinatos todos os anos, é o país onde mais morrem pessoas assassinadas no mundo inteiro. De que maneira nós podemos direcionar a educação, né? Primeiro, a gente, quando fala de educação, a gente pensa a educação escolar. Não, a educação familiar. De que maneira podemos introduzir dentro das famílias uma consciência de prevenção futura? A educação ela é extremamente importante para quê? Para dar valores, bons valores, né? Trazer bons valores. E por que isso é importante? Porque todo crime é um ato absolutamente consciente do criminoso. Ele sabe que ele está cometendo um crime e ele escolhe cometer esse crime. E ele escolhe fazer isso com base no quê? Nos seus valores. Então, se ele só tem contato com valores ruins, obviamente, a chance dele escolher ir para a vida criminosa, cometer um crime, é muito maior do que se ele tiver valores bons dentro do seu ambiente. E o seu ambiente que eu digo é ambiente família, é ambiente escola, é ambiente empresa, é ambiente sociedade como um todo. Então, essa é a importância da educação, né? Não só escolar, como a educação de uma forma geral. O livro Violência e Armas é um livro com um tema bem forte, né? Está sendo apresentado, é da Joyce. E dentro desse livro, a gente com certeza tem histórias bem reais aqui dentro. De que maneira o governo e sociedade pode trabalhar em conjunto para diminuir essa estatística que está aqui dentro? A primeira questão, né, a coisa mais importante é entender a criminalidade, né? Então, deixar essa parte ideológica de lado, né, e achar que todo criminoso é fruto da própria sociedade, que todo criminoso é aquele que não teve oportunidade na vida. Isso é uma grande mentira, né? Se simplesmente a questão, né, seja de estudo, seja de questão financeira, fosse prioritária para não haver crimes, né, nosso Congresso Nacional seria um mar de honestidade, né, porque ali ninguém passa fome, ninguém tem problema familiar, ninguém tem nesse sentido, né, e a gente sabe o tamanho da corrupção, né, da ganância, da corrupção, né, que existe dentro, não só do Congresso, mas de uma forma geral na política brasileira, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? O segundo, para entender, né, o fator criminalidade,
né? Você tem que ter pesquisas, né? Você tem que ter aprofundamento em dados, em pesquisas, em coisas que já aconteceram historicamente para você se basear. Então, esse livro é extremamente importante por causa disso, né? A professora Joyce, ela pega 500 anos de história da Inglaterra, né? Desde o século XV até os dias atuais, né? E ela traz dados que foram coletados desde aquela época até hoje para fazer um comparativo. Então, por exemplo, quando havia extrema pobreza na Inglaterra, a criminalidade aumentou? Não, não aumentou, né? Continua estável, né? Segunda questão, quando a população inglesa tinha direito a ter armas de fogo, a portar armas de fogo, a criminalidade era maior do que é hoje, que ela está proibida de fazer isso? Também não. Né? Inclusive porque depois do desarmamento, né, na Inglaterra, a criminalidade explodiu no país, né? Sim, porque o cidadão de bem não pode adquirir uma arma e a arma fica livre para aqueles que usam ela de forma ilícita. Exatamente, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil, né? Nós temos aí há 10 anos o chamado Estatuto de Desarmamento, né, que foi um verdadeiro fracasso, né, para se controlar ou diminuir a criminalidade violenta, diminuir os homicídios, né? Os homicídios continuam crescendo, né? A criminalidade violenta, de uma forma geral, continua crescendo em todo o Brasil, né? Por um motivo muito simples, né? Não é aquele cidadão que vai numa loja, passa por toda a burocracia, compra uma arma legalizada que vai cometer crimes. Claro, né? que não, ali tem os dados dele, onde ele mora. Exatamente, lógico, né? E também aquela ideia, mas essa arma vai ser roubada um dia e vai parar na mão de um criminoso. Bom, aí então nós temos 2 pontos. Primeiro, quando o governo fala isso, eu fico mais preocupado ainda, porque ele está dizendo que ele não pode me proteger, que ele não vai me proteger, então é melhor que eu não tenha alguns objetos para o ladrão não roubar. Não tenha ilusão. Né? Exatamente, então isso é absurdo, né? E segundo, a gente vê hoje a criminalidade cada vez mais armada com o que há de mais sofisticado e mais letal em armamento, né? Hoje o bandido não quer mais 38, não quer mais 380, ele quer 45, ele quer 9mm, ele quer fuzil, ele quer metralhadora, e ele quer e ele consegue, né? Basta ver aí os assaltos. R15. A R15 agora está cada vez mais comum a apreensão de um fuzil que chama Barrett, que é um fuzil calibre 50, que eles estão utilizando para perfurar o motor dos carros fortes. Isso para você ter uma ideia. Não há blindagem, né, que segure essa bala. Um disparo de calibre 50. Né? E os bandidos já têm acesso. Né? Ou seja, é uma a verdadeira... segurança não tem esse acesso. Exatamente. A própria polícia não pode adquirir esse tipo de armamento porque é um armamento restrito do Exército. Ou seja, hoje quem tem esse armamento é o Exército, né, e os criminosos. Né? Por aí você vê o quanto não funciona esse tipo de restrição. Bem, professor Benê, deixo uma dica para os nossos internautas para que tenhamos condições de nos defender nessa guerra urbana que, pelo jeito, está muito longe de ter uma solução. Infelizmente é verdade, né? E a dica que a gente sempre deixa, né, é para que as pessoas busquem informações, né, conheçam o assunto. Né? Então, esse livro que eu indiquei, há outros livros, eu tenho vários artigos publicados, não só eu, como outros especialistas que têm essa linha que a gente tem. Né? Então é importante conhecer o assunto e, principalmente, cobrar os seus representantes políticos. Né? Nós tivemos aí eleições, né? Deputados federais sendo eleitos, senadores sendo eleitos. São esses os verdadeiros responsáveis pelas leis e pelas mudanças dessas leis. Né? Então, cobrando os seus responsáveis, a gente começa a ter alguma chance de melhora na nossa segurança pública. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gachu para você aí em casa. Muita luz e se cuidem. Obrigado. Obrigada. E de Natal, aqui ó, violência e armas. Como presente de Natal. Vale a pena presentear. Se encontra nas melhores livrarias do nosso país.